Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesta hora. Glória a Deus. O Senhor falará aos nossos corações hoje através dos ensinamentos no livro de Oséias, capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Nós vamos ler a palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre o deserto. Aleluia. O conserto de Deus, ele é no deserto. E existem crentes que já passaram, estão passando e outros que irão passar. Mas nós vamos aprender um pouquinho o que é o deserto de Deus para as nossas vidas. Oséias capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, que nós separamos para ministrar hoje aqui, ela fala sobre o deserto que Deus levou o povo de Israel para ter um particular com ele. Porque Deus, quando quer falar, quando ele quer agir na vida de alguém, ele não leva a gente para um lugar alegre, para um lugar de festejo, mas ele nos tira do meio de tudo isso e nos leva até o deserto. É no deserto que Deus corrige, é no deserto que Deus aplana, é no deserto que Deus prepara, é no deserto que Deus, aleluia, aumenta a fé do crente, é no deserto que Deus dá esperança para a vida do crente. Nós observamos isso porque o povo de Israel, ele foi conduzido quando saiu do Egito para a terra de Canaã, mas o Senhor permitiu que eles dessem uma volta durante 40 anos no deserto. Naquele deserto, Deus fez milagres e maravilhas. E ainda assim, o povo ainda não se voltou para Deus propriamente. Depois de todo esse processo, depois do Velho Testamento ter se passado, os irmãos sabem que no final ali do livro, no último livro de Zacarias, já o último livro antes de chegar o Novo Testamento, louvado seja Deus, nós temos uma folha em branco que divide, na verdade, o livro de Malaquias, que é o último. Nós vemos uma folha em branco entre o Novo e o Antigo Testamento. Mas esta folha não está ali por acaso, existe uma representatividade. Por quê? Depois de todo o processo dos reis, processo dos juízes, depois de passar o tempo dos profetas, e aí terminou essa fase para começar a fase de Cristo, já do Novo Testamento, o Senhor ficou em silêncio com o seu povo 400 anos. E esta folha em branco aqui, que divide a Bíblia entre Novo e Velho Testamento, ele representa exatamente, é simbólico, não é mais? Representa esses 400 anos em que Deus ficou em silêncio. Você já parou para imaginar o que é ficar no silêncio de Deus? O que é estar num momento ou numa situação em que a gente vai clamar, vai pedir, vai buscar e Deus não vai falar, Deus não vai atender? 400 anos, irmãos, se passaram. Aleluia! E dentre estes 400 anos, o Senhor não falou com ninguém. Mas aí, ele faz uma promessa a Abraão, lá no início de toda a história. Ele fala com Abraão e diz a Abraão que iria multiplicar a sua geração, que a sua descendência seria muito grande, seria muito abençoada até a sua 5ª geração. Olha que bênção! Mas a Bíblia também mostra que Abraão, ele não conseguiu ver o cumprimento dessa promessa, porque muito tempo se passou. Anos e anos vieram à frente. Você sabe que da trajetória do povo de Israel, nesses 40 anos de peregrinação, somente Josué e Caleb, entraram na terra prometida, porque os outros morreram no meio do caminho e foi levantando uma nova geração.
Aleluia! Deus vinha preparando o seu povo, falando com eles, mostrando a eles que ele era Deus, e mesmo assim o povo se rebeliava, o povo se voltava contra Moisés, o povo levantou bezerro de ouro, o povo murmurava, reclamava, e Deus mandava água, mandava pão, mandava cordonês, Deus mandava alimento, Deus mostrava, quando o povo enjoava de uma coisa, Deus mandava outro, mas eles estavam ali no deserto. E Deus ficou todo esse tempo em silêncio com este povo por causa da desobediência, da rebeldia, por causa, aleluia, da incredulidade, por causa do pecado. Porque o pecado, irmão, é a única coisa que afasta o homem de Deus. Você pode ter de tudo, mas o pecado, ele é que distancia o homem. É quando a gente reconhece que está impuro. É quando a gente reconhece que a nossa vida não tem condições de estar no altar. Aleluia. É necessário se redimir com o Senhor. Antes de subir no púlpito da igreja, antes de tomar a palavra, antes de falar aquilo que está à sua boca para falar, precisamos entender que nós não podemos estar em pecado diante de Deus. Isso vai fazer com que Ele se afaste da gente. E o povo de Israel ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem um profeta falar, sem um sinal da glória dele. Mas aí ele veio até Oséias. E a gente conhece a história de Oséias e vê que Oséias passou por uma situação muito complicada. Deus se utilizou da vida de Oséias, da família de Oséias, para ser o exemplo daquilo que ele queria falar. Ele usou toda aquela simbologia na vinda da família de Oséias para falar com o povo. Por quê, irmão? Porque Deus é sábio. Deus, ele é santo. Deus é inteligente. Então, ele sabia que se ele usasse alguém para falar, seria tomado como mais um dentre tantos que já passaram. Então Deus disse, eu vou fazer diferente. Olha, Oséias, vem cá, tu vai ser o testemunho vivo daquilo que eu vou falar. Tu vai ser a representatividade daquilo que eu quero para o povo. E aí Deus permite Oséias, no seu casamento, gera 3 filhos. E o nome desses 3 filhos era o recado de Deus para aquele povo. Aleluia. Que estamos vendo no capítulo 1 e no capítulo 2. O casamento simbólico de Oséias, a idolatria e a corrupção de Israel. E as ameaças e as promessas de perdão. Tudo isso está aqui neste livro. E no capítulo 1 você vê Deus casando Oséias. Deus faz toda uma simbologia para tirar Oséias. Fez Oséias tomar uma mulher que não tinha capacidade para ser sua esposa. No tempo de hoje, irmão, eu acho que hoje mais não, mas no tempo anterior era bem mais complicado lidar com isso. Aleluia. Veja o que aconteceu aqui. Aleluia. O Senhor, no princípio da palavra do Senhor, por Oséias, disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições, aleluia, e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus estava querendo que Oséias casasse com uma mulher, uma meretriz, para que ele mostrasse ao povo justamente o que estava acontecendo. Ou seja, Deus queria mostrar para aquela nação que eles estavam em pecado, em prostituição diante de Deus. E ele disse, Oséias, tu vai ser o meu testemunho. E aí Oséias vem, casa-se com essa mulher e dá à luz ali a 3 filhos. E o nome desses filhos, irmãos, tem sua representatividade. Mas eu não vou me ater a isso, porque eu quero ir mais para frente. Depois que Deus permitiu tudo isso na vida de Oséias, o nascimento desses filhos, ele usa como simbologia o nome de cada um, porque no hebraico, o povo judeu tinha esse costume de os nomes serem representatividade ou ter um significado que dissesse alguma coisa para o povo, igual quando aquela mulher teve o filho da aflição e colocou o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Aleluia. Quando perderam a arca, E nós vemos que o Senhor fala com Oséias o que ele queria fazer com o povo dele. E aí ele começa, no versículo que lemos, ele está falando que vai, disse assim para Oséias, eu vou levar este povo, eu vou atrair este povo até onde eu quero. Porque, irmão, Deus não vai até você, é você que tem que vir até ele.
Tem gente que está esperando, as pessoas usam muito o termo, né? Quando Deus tocar no meu coração eu vou. Quando Deus falar comigo eu vou. Quando Deus tocar no meu coração eu aceito. E a gente se engana com isso, porque Deus não vai sair do seu trono, Deus não vai se levantar do trono, Deus não vai deixar o céu de glória para vir aqui tocar no seu coração ou dizer para você, me aceite. Não, a palavra dele já faz essa função. É aqui que você vai encontrar resposta. Ele já deixou tudo aqui. Veja que ele usou Osés e a sua família para falar com o povo de Israel. Porque ele já tinha feito uma promessa e ele precisava cumprir. Porque ele cumpre com aquilo que ele promete. E então, irmãos, ninguém espere que Deus desça do céu para falar ou para tocar no seu coração para que você venha até ele. É você quem tem que reconhecer que precisa de Deus. É você que tem que se levantar do apogeu. É você que tem que deixar o comodismo. É você que tem que sair desse sono indolente, desta redoma que você vive, achando que Deus vai vir na hora certa para tirar você de lá, para você vir para o lado dele. Está errado. É você que vai ter que reconhecer isso. É você que vai ter que sair. Agora, quando você se determinar a sair e disser, Deus, a partir de hoje é diferente. Eu vou atrás do Senhor, eu vou ficar com o Senhor. Aí ele começa a agir, ele vai estender a mão, ele vai te ajudar e vai dizer, venha por aqui, meu filho, o caminho é esse. Que caminho é esse? É o caminho da palavra, é o caminho do conceito, é o caminho da inteligência. Porque a Bíblia diz, eu falei ontem, a Bíblia diz, aleluia, que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Então ele disse, olha, vem por este caminho que é o caminho da verdade. Ali tu vai entender o que estava errado, o que tu fazia antes era pecado. Aquilo que você deixou no mundo, você não pode mais resgatar, porque ficou no mar do esquecimento. E neste mar, irmão, tem uma placa bem grande, é proibido pescar. Aleluia! Glória a Deus. E Deus falou com aquele povo, queria atraí-los para o deserto. E isso Deus já faz há muito tempo. Deus está aqui usando a gente na rádio. Deus está falando na cruzada evangelística. Deus fala no culto relâmpago, lá perto da tua casa. Quando o irmão bota o alto-falante assim que alguém divide, vai começar a zoada. Eita, que esses irmãos vão começar a falar. Aquilo é Deus chamando a tua atenção. Aquilo é Deus te atraindo. Às vezes tu passa num lugar, no ônibus, no carro, escuta um hino. Alguém olha para você e diz e solta uma palavra. Olha, Jesus te ama, procura Jesus. Muitas vezes alguém recebe uma literatura no meio da rua. Aquilo é Deus atraindo a tua atenção. Aquilo é Deus te chamando para um particular com Ele. Mas qual é a diferença, irmãos, deste texto para o que eu estou falando? É que aqui Deus está falando comigo e contigo de uma forma branda. Ele está nos atraindo a atenção para que a gente desperte para Ele. Já aqui com Oséias, o povo estava num pecado. O povo estava entrelaçado na prostituição, estavam corrompidos. Por quê? Porque eles não ligavam para Deus. Aleluia! E aí a gente vê, glória a Jesus, quando no capítulo 2, a gente vê o versículo que lemos e entende o que Deus está falando para o povo. Aleluia, glória a Deus. Ele diz que vai atrair o povo para o deserto. Por que Deus vai levar o povo para o deserto? Porque é lá no deserto que a gente vai sentir falta da água, vai sentir falta do alimento. É lá que a gente não vai precisar de roupa bonita para desfilar. É lá que a gente vai ter uma intimidade com Deus. Por quê, irmão? No meio da praça, quando não se convive com a pessoa, não se tem intimidade. E você tem que estar atento a todos os detalhes. Aí Deus faz o quê? Tira a gente do meio da multidão e leva a gente para o deserto. E lá no deserto ele começa a tratar, porque ali não vai ter nada para tirar a tua visão. Ali não vai ter nada para te atrair, porque você está envolvido apenas com as coisas de Deus. Por quê? No deserto, irmão, só Deus é quem pode tirar. Você pode chamar quem quiser, alguém pode tentar intervir, mas não consegue, porque do deserto só Deus é quem tira, porque foi Ele quem colocou. E é uma fase que todo crente vai passar. Se alguém não passou, se prepare. Eita, irmão, uma palavra dessa, uma hora dessa, irmão, quem sabe você não foi pro culto da palavra ouvir.
Quem sabe você não estava no culto do domingo, você preferiu ir para a festa, você preferiu comer pizza, você preferiu viajar, você preferiu pegar aí um final de semana, como tivemos o feriado, você preferiu pegar o feriado para ir descansar e deixou a palavra, deixou a igreja. E aí não ouviu o que Jesus tinha para falar. Aí ele marca encontro. Aleluia. Se tu não está ouvindo aonde tu estás, ele tira você de lá e leva você para o deserto. Tem muita gente que está me acompanhando aqui na vigília, não é porque quer não, é porque perdeu o sono, é porque não consegue mais dormir, é porque está passando por uma luta e quer ouvir uma palavra que lhe eleve o sentido, o ânimo, o ego, ou que lhe dê esperança para sair do problema. E aí Jesus marca esse encontro e diz a você, eu te coloquei nesse deserto para você chegar mais perto de mim, para você ouvir mais a minha voz. Quantos irmãos que estão na bonança e não querem mais orar, não quer mais cantar, não quer mais buscar, só vai para a igreja agora quando tiver uma novidade. Eu escutei isso a semana passada. Alguém disse, olha, a igreja está muito batida. Eu disse, é. Eu disse, como assim está batida? Não tem mais nada novo, é todo dia a mesma coisa, é os mesmos hinos, as mesmas palavras, mesmas caras, eu não aguento mais isso. Eu disse, é. Você está saturado com as coisas de Deus? Eu só vou para a igreja agora quando tiver uma novidade. E eu olhei para ele e disse, olha, que Deus tenha misericórdia de você e que Ele não espere uma novidade para livrar a tua alma. Porque livramento Ele te dá todo dia. Resposta Ele manda para você direto. O problema é que a gente não está atento. A gente não se preocupa. Ele disse, olha, maiores são os livramentos que eu te dou em oculto do que o que os teus olhos podem ver. Aleluia. E Deus atraiu aquele povo para o deserto. Mas aí alguém pensa, vou morrer, vou me acabar, vou ficar aqui, vai ser difícil. Tem deserto que Deus permite ser muito apertado. Mas tem deserto que Deus afoga mais um pouquinho. Por quê, irmão? Porque são pessoas e pessoas. Ele não trata com ninguém por série. Ele trata cada um especificamente. Então, tem pessoas que Deus vai permitir que o deserto seja muito apertado, muito acochado. Aleluia. Mas vai ter deserto que Deus vai permitir a folga, vai permitir a água. Porque Ele é um Deus de providência. Ele disse que não vai levar você ao deserto para lhe matar, não. Veja o texto que é que diz. Observe bem. Versículo 15, ele diz, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor, irmão, traduzido do hebraico, é vale da dificuldade, ou seja, o vale já é ruim, né? O deserto já está complicado, ainda ser pior. E isso traduzido quer dizer o vale do problema, o vale da dificuldade. Aleluia! Mas ele disse que lá neste vale, a gente vai ver a providência de Deus. Aí no vale aonde você está, você não morreu, você não deixou de comer, você não deixou de vestir, o dinheiro está contado, as horas estão contadas, limitadas, tu chega em casa só para dormir, acorda para trabalhar, porque Deus está tirando a tua atenção daquilo que é ruim. Por quê, irmão? Deus fez isso com esse povo por causa da idolatria. Esse povo, irmão, estava voltado para tantas outras coisas. A idolatria que a gente fala, biblicamente falando, não é só adoração a outros ídolos, ou seja, de madeira, de gesso, de pau, de pedra. Não! Quando ele fala de idolatria, ele está falando tudo aquilo que a gente coloca numa posição maior que a dele. Tem gente, irmão, que está colocando o celular como um Deus, o emprego como um Deus, a cozinha como um Deus. Tem pessoas que estão colocando o relacionamento como um Deus, e isso está tirando a sua atenção. Tem gente que não vai mais para a igreja durante a semana porque tem que estar ali encangado. É um termo nordestino, para quem está me assistindo de fora, é um termo nordestino, não é? Tem gente que passa a semana inteira, irmão, doando as suas noites para o namoro, com medo de acontecer uma traição, e está esquecendo de buscar a Deus. Deus é o princípio de tudo, irmão. Se tu tiver um relacionamento e Deus não tiver nele, vai dar errado do mesmo jeito. Se tu estás trabalhando, 24/48, não tem tempo para Ele. Aleluia, Ele vai permitir o deserto chegar na tua vida para você se voltar para Ele.
Aleluia. E se alguém já está passando por isso, já está se identificando. Já vá se identificando. Glória a Jesus. E Deus trouxe aquele povo porque Ele queria tirar o povo dessa idolatria. Tem gente, irmão, que é tão vidrado no celular que a internet dele ele paga até caro para ela não cair. Que se ela cair é um problema. E aí Deus tira a internet, Deus faz cair da queda de energia. Eita Deus. Deus permite que pegue fogo. Irmão, que palavra é essa? É verdade. Deus muitas vezes permite que o contador, que a fiação, aconteça uma situação lá e você fica sem internet. Pra quê? Pra tu lembrar que Ele existe e vir para a palavra. Deus é quem permite. O homem não aceita essa palavra, não. O homem diz que tudo é motivo, como é que ele diz? É que é fenômeno da natureza. A destruição que acontece, o mar que avança, o vento que derruba tudo, prédios que caem constantemente, como a gente tem visto aqui em nossa cidade. Ai, irmão, isso é uma tragédia, isso é um erro humano, mas é a mão de Deus permitindo para despertar alguém, para levar alguém para o deserto. Meu Deus, que palavra difícil, irmão, mas é. Deus não trouxe a gente aqui, irmão, para estar o tempo todo, olha, é vitória, porta, chave, carro, casa. Não! Deus quer consertar a nossa vida, Deus quer aprumar o nosso caminho. Aleluia, ele disse, eu irei diante de ti. Isaías 54, não. Isaías 45, ele diz, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, ou seja, abrindo caminho, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ele vai tirar as trancas, porque mesmo quando você passar, o inimigo vai querer fechar, não vai conseguir, porque não tem mais fechadura. Aleluia! Quando ele decide, ele faz. Quando ele decide, irmão, ele cumpre. Porque ele é Deus. E ele levou esse povo para o deserto. Aleluia. No capítulo 13 ele diz assim, e o Senhor me disse, vai outra vez. Aleluia. Ama uma mulher amada do seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Olha aqui o que eu acabei de falar. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias. Ele está falando para Oséias ir atrás de uma outra mulher e fazer conforme ele estava ordenando. Por quê? Era um momento difícil de escassez aqui, irmão. E Oséias tinha que cumprir a palavra de Deus. Não tinha como fugir, porque ele era o exemplo da nação. Ele era a palavra de Deus viva para mostrar ao povo que o povo estava prostituído. Ou seja, estava adulterado. O povo estava corrompido. O povo não estava mais na vida correta, estava no pecado. E Deus queria tirar esse povo disso. Mas ele não podia fazer isso com o povo na cidade. Ele disse, eu vou atraí-los para o deserto. Tem pessoas aqui me ouvindo que Deus está atraindo para o deserto. Outros já estão no deserto com Deus. Mas observe aqui o primeiro milagre. É que Deus não vai deixar você morrer de fome nem de sede. Ele diz no capítulo 15, e lhe darei as suas vinhas dali. Ou seja, no deserto, irmão, no deserto só tem mato seco, capim, só tem cacto. No deserto só tem aquelas palmas, né, que chama de mandacaru. Só tem coisas assim, irmão. Lá não tem praticamente nem vida. Porque o tempo é ruim, é seco. O vento quando vem gera uma tempestade de areia terrível. Porque ali é um deserto, o sol é causticante. Não é bom para se viver. Aleluia. E Deus disse que vai tirar a gente para lá, vai levar para lá. Deus vai levar alguém para este deserto. E aí a gente vê o milagre quando ele diz que vai permitir as vinhas naquele lugar. Vinha não nasce no deserto. Porque no deserto não tem água. E a vinha precisa de lugar frio, precisa de terra molhada. Aleluia, precisa de muita água para que o fruto cresça e cresça viçoso. E ali não tem. Mas Deus disse, deixa o povo no deserto comigo. Lá eu vou ter água para dar. Lá vai ter comida. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Aleluia. Não vai ter choro também não. Sabe por quê? Porque ali eles vão cantar.
Aleluia! Ele disse que ia ter porta de esperança no deserto. O vale está difícil, mas nesse vale tem porta, tem providência. Deus permite que a gente passe no deserto, irmão, para nos preparar. Tem gente aqui que precisa ser preparado por Deus. Tem gente que diz, eu estou pronto, mas não está não, porque não passou no deserto ainda. O deserto é a escola de Jeová. É nela que você vai aprender a ser humilde. Quando você vê alguém muito arrogante, quando você vê alguém muito prepotente, querendo humilhar demais, esse aí não passou no deserto, não. Porque quem passa no deserto aprende a ser humilde. Quem passa no deserto aprende a descer e não a subir. Quem exalta ele é Deus, não é ele que se exalta. Aleluia. É o que aprendemos com a palavra de Deus. Deus queria que o povo de Israel se voltasse para ele. Estavam todos ali voltados para ídolos, deuses, terrenos, materiais. Aleluia! Mas Deus disse, eu vou tirar esse povo da cidade, do comodismo, e vou levar para o deserto. E lá no deserto, eles vão ouvir a minha voz. Aleluia! Lá eles vão estar sensíveis a ouvir o que eu tenho para falar. Lá eles vão estar atentos, vão estar lá perceptíveis a mim. Glória a Deus! Oh, aleluia! Veja o que ele diz, e naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco. Olha que lindo! E a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Deus está dizendo, lá no deserto, eles acham que vão morrer, mas vai ter segurança. Eu vou tirar. Ele vai fazer uma aliança com as bestas feras do campo. Vai dizer aí, não, nesse povo tu não toca. Olha, urso, vai pra lá. Neste povo tu não vai tocar. Aleluia. E o arco ele vai quebrar, ele vai tirar, ele disse. Aleluia, como ele fez na vida de Ana, e Ana cantou. Lá no capítulo 4, versículo 2, ele disse, o arco dos fortes foi quebrado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Ele continua dizendo assim, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. Deus está dizendo, olha, quando vocês estiverem no deserto, lá eu vou tratar com vocês, eu vou preparar, eu vou alimentar, eu vou dar o que vocês precisam, mas vocês vão estar ali atentos ao que eu vou falar, eu vou descer o conserto, a fera não vai te pegar, o bicho não vai chegar junto, eu vou guardar, eu vou proteger, mesmo no deserto, Deus está dizendo, eu te guardo, mesmo no deserto eu mando provisão, porque depois deste deserto, aleluia, ele tem lugar de honra. Ele diz que quer renovar comigo e contigo a fidelidade do casamento. Quando ele dá esse exemplo, ele está falando que ele quer a igreja de volta. E nós vemos hoje uma igreja corrompida, a igreja vendida. Estão trocando o púlpito da igreja por um local de evento. O ambiente da igreja, irmão, estão fazendo igual fez Beltesazar. Aleluia. Pegou os utensílios da casa de Deus para usar na festa. Como assim, irmão? Hoje o povo está trocando o púlpito da igreja, né? Tem gente tirando o púlpito de madeira, aquele instrumento onde se põe a Bíblia, e está se colocando coisas mais modernas, que estão perdendo a característica de igreja. Porque a igreja hoje não pode mais ter cara de igreja. No púlpito da igreja já não tem mais o nome de Jesus, já não tem mais a frase bíblica. Hoje só aparece foto, é a foto do homem da igreja, da mulher da igreja. Não é, irmão? Não pode, mas não tem essas coisas. Hoje nas igrejas a gente não vê mais isso. O povo mudou, agora é tudo no escuro, não tem mais claridade. Mas a Bíblia diz que Deus é luz e nós somos luz na terra. E o povo agora está adorando no escuro. Não tenho nada contra quem tem suas práticas, quem faz da sua igreja o que quer. Agora uma coisa é certa, a gente não muda as coisas de Deus. A igreja que é de Deus, isso não se muda. Ela tem um regimento, ela tem uma conduta, ela tem um caminho, ela tem uma bússola. Está aqui, olha, a palavra de Deus.
Aleluia! E o povo se corrompeu e está mudando, deixando o costume natural para estar de outra forma. Não se tem mais o respeito. Eu vi uma coisa acontecer recentemente, irmão, e eu fiquei bastante preocupado. O que é, irmão? Coisa simples, irmão. Houve um evento aqui em uma dessas igrejas que eu estou falando e eu vi muitos vídeos de pessoas que eu conheço que foram e começaram a postar nos stories. Eu estava ali vendo os stories e passou esse evento. E eu via o cantor, não é? O artista, não sei se era o pastor ou se era uma banda. Eu não conhecia, eu não identifiquei quem era o cantor, porque já não é da minha geração, ou seja, eu não conheço. E ele estava ali cantando, mas ele estava, irmão, com uma camisa tipo sem gola, não é? Um chapéu, umas correntes ali. Não tenho nada contra. Agora eu acho que na casa de Deus a gente tem que ter respeito com as coisas de Deus. Ninguém chegava na presença de Deus com a cara lisa. Tinha que se dobrar diante dele, porque a face dele a gente não olha. E na igreja de Deus, na casa de Deus, não se tem mais o respeito. Tenta entrar no tribunal de bermuda, tenta chegar na presença de um magistrado, de um juiz, de chapéu na cabeça, para você ver o que vai acontecer. Mas porque a casa de Deus é do jeito que eu quero, é do jeito que eu faço e tá tudo legal. E estão deixando o costume natural, estão se corrompendo. Deus vai marcar encontro e vai levar alguém para o deserto. Quando tiver lá, irmão, no deserto, aí tu vai entender o que eu estou falando. Porque tem que haver respeito, as coisas de Deus não é todo jeito. Quando Belsazar pegou os utensílios para se alegrar na festa, aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que uma mão apareceu e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Estava lá escrito: pesado foste na balança e achado em falta, porque tocou aonde não devia. Então temos que ter muito cuidado, porque o deserto é o lugar de aprendizado. É lá onde Deus vai tratar comigo e vai tratar contigo. É lá que Deus vai preparar a nossa vida para caminhar mais um pouco, para se alimentar mais um pouco, porque a caminhada é longa. Veja o que aconteceu diante de tudo isso, para que Deus trouxesse o povo de volta. Mas ele disse que lá no deserto tinha a porta de esperança, tinha uva, tinha maná, ele ia ter um acordo entre os animais que ia proteger o povo. Isso é lindo demais, aleluia. Oh, glória. Veja o versículo 23 para a gente concluir o que é que ele diz. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ammi direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Esses dois nomes que eu citei foram os nomes que Deus deu aos filhos de Oséias. Lo-ruama era a menina e Lo-ammi era o outro. Que Deus disse: olha, Lo-ruama, ele disse, está longe de mim, povo distante. Aleluia. Ele disse: ele lhe dirá: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Glória a Jesus. Mesmo que a gente esteja distante, Deus permite a gente entrar no deserto, Deus permite a gente entrar neste processo para que a gente aprenda a voltar os olhos para Ele, a estar mais perto dEle. É por isso que Ele trata comigo e trata contigo, minha irmã, nessa hora. Ele está dizendo: você está no deserto, mas neste deserto eu vou preparar a tua vida, neste deserto eu vou encher a tua vida. Você não tem saúde, eu vou te dar saúde. Você não tem esperança, eu vou te dar esperança. Você não tem vida, eu vou te dar vida neste deserto. É aí que você vai aprender. Glória a Deus. É aí que Deus vai tratar contigo. Por isso, irmão, não se preocupe quando Deus disser para você que tem deserto. Quando Deus te mostrar em sonho, não se preocupe. É um lugar onde você vai aprender mais com Deus. É difícil, mas no final, irmão, tu vai sair aprovado de lá. Vai ser testemunha para muita gente. Alguém vai olhar e vai dizer: fulano passou no deserto, mas Deus deu vitória.